A paz do Senhor Jesus para vocês, todos que estão assistindo. Estou aqui agora na sede campestre de Getsemane, recebendo vários amigos, pastor Cláudio Duarte, pastor Jabes Alencar, pastor Silas Malafaia, Silmar, Ezequiel Teixeira, Josimar, Paulão, Toninho, uma turma muito legal. Nós nos reunimos pelo menos 2 vezes por ano, quando então nós oramos uns pelos outros, com as esposas, e estamos aí. Tem sido dias maravilhosos, isso é muito bom. Também nossos filhos, pastora Daniela, pastor Tiago, pastora Isabela, e as esposas destes pastores que eu já citei também estão presentes. Muito legal, a sede campestre é muito linda, você que não conhece, deveria conhecer, tá bom? Eu gostaria de falar com vocês Tiago capítulo 1, versos 5, 6, 7, 8. Tiago capítulo 1, versos 5, 6, 7, 8. Enquanto você vê a chamada do Seminário Teológico Koinonia e também das nossas programações e também do Colégio Batista. Lembrando que neste mês agora de junho teremos o Congresso Intimidade. A pastora Tânia Tereza será preletora. Já separem sua agenda aí, entrada franca, no final do mês, último final de semana, 27, 28 e 29 e 30. Então, domingo, ela vai estar ministrando, já na segunda, na terça e eu encerro na quarta. Muito legal. Doutora Tânia Tereza em Belo Horizonte, ministrando no Congresso Intimidade. Veja aí a chamada. Olá! As matrículas do Colégio Batista Getsemane estão abertas. Venha estudar e se divertir com a gente. Salas grandes e climatizadas, quadra de esporte e piscina aquecida. Eu amo brincar no parquinho. Sabe o lugar mais fofinho do colégio? O Jet Baby. Olha que gracinha. Eu amo história. Na biblioteca tem os melhores livros. Chegamos no auditório. É nesse lugar que aprendemos um pouco mais de Jesus no nosso cultinho. O Colégio Batista Getsemane é a primeira escola com uma proposta bilíngue da região. Eu amo estudar aqui. Para você que gosta de futebol, balé, natação, ginástica, temos a Escola de Esportes. Somos uma escola com princípios. Jesus em primeiro lugar. Colégio Batista Getsemane, desde 1989, ensinando para transformar vida. Colégio Batista Getsemane, unidades Buritis e Dona Clara. E em breve em Betim e Lagoa Santa. Vai estudar aqui também. Atenção, futuros estudantes de teologia. Seminário Teológico Koinonia 2021. Matrículas abertas. Curso básico e médio de teologia e bacharel em teologia livre. Duração de 1 a 3 anos. Por que estudar aqui? Perspectiva bíblica. Programa acadêmico inovador. Corpo docente qualificado. Direcionamento vocacional. Formação pastoral e muito mais. Seminário Teológico Koinonia 2021. Quanto melhor preparado, maior a instrumentalidade. Parceria e reconhecimento do MEC. Seja um aluno Koinonia. Inscreva-se hoje ainda. Ligue 31 98661 3980 ou 98661 3922. Diz a palavra de Deus o seguinte: e se alguns de vós têm falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança no rosto aquilo que lhe é dado. Peça, porém, sabedoria com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Eu fiz algumas anotações, as quais eu vou compartilhar com vocês aqui. Existem pessoas que elas superdimensionam os problemas. Elas têm o dom de transformar um pequeno problema
em um grande problema. E existem pessoas que têm o dom, a capacidade de reagirem diante de um problema de tal maneira que aquilo que é grande fica menor. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então vamos lá. Deus fez 2 ouvidos, né? Tem 2 orelhas também, mas tem gente que só pensa que tem a orelha, e fez uma boca. Então ter 2 ouvidos prontos para ouvir é muito melhor ouvir então do que falar. Então esse é o primeiro ponto para você ter sabedoria. Segundo, na ação da sabedoria é necessário falar e ouvir. Então 2 pessoas conversando para não gerar discussão, um fala, o outro ouve. Então número 1 e número 2. Depois o 2 fala e o 1 escuta. Qual o nome dentro da sabedoria para esse tipo de atitude? Chama-se diálogo. Então eu falo algo que não me agrada e eu escuto. Depois eu escuto e eu falo e vice-versa. Então é muito fácil numerar. 1, logo depois o 2, depois o 2 e o 1, e depois o 2 e o 1 podem até falar juntos, mas quando eles falarem juntos, já tem que estar com a solução. A sabedoria, nesse texto, a Bíblia diz que Deus dá a todos. É muito interessante. Então, quem não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele tem sabedoria para dar a todos. Deus é uma fonte inesgotável, inextinguível. Quer dizer, Ele sempre tem, Ele sempre tem. Eu, para fazer alguma coisa, eu preciso de algo material. Se eu quiser construir uma casa, eu preciso de tijolo, preciso de conhecimento também, preciso de areia, de pedra, cerâmica, azulejo, etc. Para eu poder estar numa estrada viajando, eu preciso de um carro, preciso de um tênis, eu preciso estar equipado, eu preciso estar com gasolina no carro, eu preciso ter credencial para poder dirigir. Agora, Deus é o único ser que do nada Ele pode fazer alguma coisa. A Bíblia diz que do nada criou Deus tudo. A sabedoria é algo divino. A escola de sabedoria, ela é celestial. Então, como que eu comecei essa mensagem? Que existem pessoas que têm o dom de transformar um pequeno problema em algo muito grande. E a minha oração, nesta oportunidade que você está ouvindo, assistindo, meditando, é que nós peçamos a Deus sabedoria para que nós saibamos ter uma direção a tomar nessa terra, uma decisão a levar a efeito alguma coisa que nós precisamos, que está nos incomodando. Então, sabedoria Deus dá a todos. Eu preciso admitir que eu não tenho sabedoria e que não existem na terra escolas de sabedoria. A própria vida é uma escola de sabedoria, mas a maior fonte de sabedoria é o próprio Deus. Eu posso ser um sábio, mas a sabedoria vem de Deus. Inteligência é diferente de sabedoria. Inteligência eu posso nascer com ela. Sabedoria eu tenho que pedir a Deus. Então vamos lá. Algumas questões muito claras sobre sabedoria. Como se dá uma notícia? Existem pessoas que dão uma notícia tão assim, de forma tão traumática. Eu me lembro um dia que um irmão chegou perto e falou: pastor, poxa, o senhor precisa ver fulano de tal. Poxa, pastor, que coisa. Com aquela expressão assim, eu fiquei assim, ouvindo ele dar a notícia. Daí a pouco ele falou assim: ele ganhou na loteria. Ele ganhou um prêmio, pastor. Mas a maneira que ele contou, eu fiquei pensando que houvesse um problema, uma morte. Falei, deve ter morrido. Deve ter morrido. Só no final que ele falou que o sujeito ganhou na loteria. Outra coisa, como falam coisas boas, né? Com uma expressão de dor, de tristeza. Eu vou, esses dias agora, fazer uma viagem para Paris. Mas você devia estar alegre, satisfeito, vai fazer uma viagem para o exterior, vai descansar.
Então, está vendo? A sabedoria é no cotidiano. Como descrevem situações, muitas vezes parecem programas policiais. Olha, você viu o que aconteceu? É um repórter da desgraça. Nós temos aqui o Natanael, que é o repórter da alegria. Ele fala a verdade sem precisar trazer um drama, sem precisar destruir quem está em casa assistindo, né? E também ouvindo. Então, ele foi, por exemplo, no rompimento da barragem ali em Brumadinho, ele fez ali a reportagem, ele procurou saber. Então, a maneira que se fala, como descrevem situações que realmente amenizam os ouvidos sem ofuscar e sem esconder a verdade, com sinceridade. Então, sabedoria para tudo. Como que eu concluo essa palavra com respeito à sabedoria? Porque a sabedoria não é para ser somente uma meditação. A sabedoria é para ser vivida. Eu vivo a sabedoria. Então, por exemplo, eu estou com o Mateus aqui e estou com a Aline que vão casar. O que é a sabedoria? Vai levá-los a não dar um passo além das pernas, para eles não começarem um casamento já endividados. Então, eles têm que viver a vida deles dentro do orçamento deles, dentro da capacidade. Porque muitos não têm sabedoria, fazem uma dívida absurda, não andam de acordo com as suas próprias capacidades, condições, porque se comparam e depois ficam com o nome sujo. Então, vamos lá, falar sem pensar. As palavras, elas têm o poder de destruir, de levantar. Ensinar o que não sei. Olha que falta de sabedoria quando uma pessoa, eu sou pastor, se eu não entendo de uma determinada área da vida, seja biologia, por exemplo, seja astronomia, para que eu vou querer ensinar um negócio que eu não sei? A sabedoria me leva a viver dentro daquilo que eu sei. Terceiro, uma pessoa sem sabedoria é uma pessoa que é entrão, a pessoa que não tem limites. Ela vai numa casa, ela dá palpite sem alguém perguntar. Puxa, essa cortina não combinou. Puxa, seu cabelo não está legal assim. Nossa, essa roupa sua... Não... A pessoa poderia dar uma rachada, uma resposta muito agressiva, mas não dá muitas vezes porque a outra pessoa tem sabedoria. Então, não dê palpites onde você não foi chamado e se você não tem competência. Outra coisa na área da sabedoria prática, que nós lemos aqui, quem não tem sabedoria, peça a Deus. Deus tem sabedoria para te dar, né? Assinar contratos à noite. Eu assinava e tinha muitas reuniões à noite. Qual era o resultado? Insônia, preocupação. Eu dava um telefonema, a pessoa não me respondia, porque para mim era meia-noite, eu rodando na cama, porque eu assinei um contrato, seja de uma compra ou de uma venda, tarde da noite, que não dava nem para reverter o quadro. Comprar e vender sem ter condições. Que tristeza na vida, que dor na vida. E, por fim, discutir antes de orar. Discutir, agredir, viajar. Nesse mesmo livro de Tiago, fala assim, nós não devemos dizer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos para lá, vamos para cá. Nós devemos dizer, se Deus permitir, se Deus quiser, se Ele desejar, nós faremos isto ou aquilo. Então não podemos perder uma oportunidade como essa de pedirmos a Deus perdão. Diz o texto, olha, que Deus, Ele dá a sabedoria para um homem constante. No versículo 6, 7 e 8, fala que a pessoa inconstante, ela não receberá de Deus o que ela está pedindo. Então eu tenho que aprender que a sabedoria é um dom de Deus, é um presente de Deus. Eu não vou nascer com a sabedoria, as crianças não nascem com sabedoria, as escolas não ensinam sobre sabedoria, porque Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, Ele tem sabedoria para dar, para lidarmos no casamento, para lidarmos com filho em família, com filhos em família, com familiares, com vizinhos, com as finanças, com a nossa própria saúde. Deus dá sabedoria. Para quê?
eu posso utilizá-la depois para o mal ou para o bem. Então, a verdadeira sabedoria me leva a utilizar isto, tudo que eu sei, para o bem. Que Deus te abençoe, você que está enfrentando uma luta, uma batalha, uma guerra aí, não sabe o que fazer, peça a Deus. Ó Pai, olha esta vida que me assiste agora, que me escuta, em nome do Senhor Jesus, que ela tenha dos céus uma sabedoria para administrar, para vencer esse problema no qual ela se encontra e não vê uma saída. Então essa palavra veio para este coração, dizendo: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos liberalmente, sem jogar na cara, que é dele a sabedoria. Um beijão, fiquem com Deus. Os avisos e os mandamentos de Deus são para endireitar a nossa vida. Os 7 Como de Deus, do pastor Jorge Linhares. 365 dias no Getsemane, um devocional inspirador para cada dia do ano, com textos inéditos do pastor Jorge Linhares. E pensamentos que edificam, com mensagens para todo ano. Passarão céus e terra, porém minhas palavras jamais passarão. Leiam este incrível livro do pastor Jorge Linhares, Tudo Passa. A pessoa inteligente aprende com seus próprios erros. A pessoa sábia aprende com os erros alheios. 7 Erros do Gigante, um livro do pastor Jorge Linhares. Existem talhas vazias que precisam ser preenchidas por perdão, motivação e unidade. Tudo isso e muito mais no livro As 7 Talhas Vazias, do pastor Jorge Linhares. Com Deus, nós conseguimos voar acima de todas as tempestades. Quem é você? Águia ou Galinha? Um best-seller do pastor Jorge Linhares. Por que o sucesso incomoda tanto? Ficamos satisfeitos com o sucesso alheio? Não responda e não questione. O sucesso incomoda, do pastor Jorge Linhares. Vocês viram que são temas atuais, incríveis e imperdíveis. Então acesse editoragetsemane.com.br ou ligue 3491-2266. Tchau! Olá, eu sou o pastor Tiago Monteiro, sou ex-aluno do Seminário Teológico Koinonia e também faço parte do corpo de professores atualmente. Quero convidar você a estudar conosco, convidar você a levar a sério a sua preparação ministerial. Servir a Igreja de Jesus Cristo é um privilégio, mas exige da gente a devida formação. O nosso seminário está há mais de 18 anos formando líderes e obreiros. Seja você o próximo. As matrículas estão abertas, esperamos por você e que Deus te abençoe. Nós nos encontramos por aqui. Tchau! É necessário que você aproxime de Deus, crendo que Ele existe. A graça especial de Deus, ela perdoa o pecado daqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O nosso coração tem que ser fortalecido no Senhor. Meus irmãos, servir a Jesus vale a pena. É assim que nós temos que fazer a oração, reconhecendo a grandeza de Deus. E o jugo de Jesus é suave e é leve. Eu preciso caminhar com o Senhor quando eu estiver no trânsito. Eu preciso caminhar com o Senhor quando eu estiver no meu trabalho. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Em Cristo Jesus, tudo se renova na nossa vida, gente. Não é mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu, Senhor, perdoaste a iniquidade do meu pecado. Mas Jesus se interessa por você. Deus nessa noite está endireitando vidas deste lugar. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. Mais importante do que você dizer eu te amo, Jesus, é você entender que Jesus te ama. TV Jet, o canal da palavra. Inscreva-se youtube.com/Getsemane ao vivo. Curta, compartilhe e ative o sininho para receber as notificações de toda a nossa programação.